Olá, oitavo ano. Como combinado pela coordenação, passado para vocês pelo aplicativo que vocês estão vendo aí, essa semana vai ser correção das nossas atividades, né? Então, essa última atividade que eu passei para vocês, que a gente fala sobre população, a gente vai corrigir exatamente ela. Lembrando que eu já joguei lá no aplicativo, hein? Então, vamos lá. Na número 1, de acordo com os dados divulgados em 2009 pela, pelo Fundo da População das Nações Unidas, o planeta Terra é habitado por 7,6 bilhões de pessoas. Essa população está distribuída de uma forma desigual pelos continentes. Nesse sentido, marque a alternativa que corresponde ao continente que é mais populoso. Gente, o bem óbvio aí, né? É a Ásia, a alternativa C. Lembrando que eu falei ainda sobre China e Índia, que seriam os países mais populosos do mundo. Ainda mostrei entre os 10 mais populosos, que eu vou falar na próxima questão. A gente viu que tem uma grande quantidade de países asiáticos. Então aí ficou meio óbvio para vocês. Então a alternativa C, Ásia. Na número 2, eu quero em ordem os 10 países mais populosos do mundo. A China, com mais de 1 bilhão, quase 400, ou já está quase 400 milhões de habitantes, 1 bilhão e 400. A Índia com 1.300. Aí vem os Estados Unidos, muito abaixo, não chega nem a 1 bilhão, tá? Nem aos 400 mil chegou. O quarto é a Indonésia, quinto Brasil, sexto Paquistão, sétimo a Nigéria, oitavo Bangladesh, nono Rússia e o 10º México. Se vocês olharem na internet, aqui ó, no 10º vocês vão encontrar o Japão em alguns sites. Não vai mais nessa ideia. O México passou o Japão e passou a ser o 10º país mais populoso do mundo. Beleza? Então a correção é justamente essa. Na número 3, eu quero verdadeiro e falso, beleza? Sobre os aspectos da população mundial. Vamos lá. Primeiro, o continente africano possui elevadas taxas de crescimento populacional. Entretanto, seu contingente não é a maior, só não é maior em razão das baixas taxas de expectativa de vida. Sim, a gente falou sobre a população da África. Isso eu ainda falei que vai me aprofundar mais ainda. Porém, a gente sabe que a expectativa de vida lá não é muito boa, questão de saúde, né? Então, poderia ser maior por esse motivo, mas é verdadeiro. Na segunda, o crescimento vegetativo da população latino-americana é, de uma maneira geral, muito baixo, pois as taxas de mortalidade infantil são elevadíssimas. Ou seja, se a gente for falar na latino-americana, a gente pode dizer que no Brasil, no México, os países eles melhoraram. Então, a gente não vai falar, generalizar de uma forma, né? Está dizendo ali, ó, é de uma maneira geral muito baixo quando a gente fala sobre crescimento vegetativo. Não, está errado. Então a questão é falsa. O rápido crescimento populacional intensifica os problemas ambientais de um determinado local. Claro, né? Quanto mais população, mais poluição. E com isso os problemas ambientais vão sendo acarretados. Tá? Esse crescimento das cidades, entre outros motivos aí que a gente vê que vem agravando cada vez mais. Quarta parte. A população da Europa tem aumentado a cada ano, consequentemente, consequência da elevada expectativa de vida e das altas taxas de natalidade. Tá? Tá errado. As pessoas estão tendo uma expectativa de vida lá, porém, estão tendo menos filhos. Então, aqui é errado. Não tem aumentado a cada ano. Existem países que vai ter menos pessoas ainda a cada ano que passa, por conta do seu crescimento vegetativo, vai ser negativo, ou seja, mais pessoas chegando ao óbito do que nascendo, beleza? E a última, quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, maior a expectativa de vida de seus habitantes. Sim, quanto mais envolvido for o país, né? Quanto melhor as suas condições de vida for o país, melhor as pessoas vão viver, né? Então a expectativa de vida, consequentemente, também vai ser nesse caso. Na número 4, fala sobre o crescimento da população mundial, um textozinho que eu peguei, né? Que até 2050, isso eu já falei com vocês na aula passada, que a gente pode chegar a mais de 9 bilhões de habitantes, né? Os motivos vêm aumentando, segundo o estudo, né, numa maior longevidade. Por quê? Existem vários processos de melhoria em questão da saúde. Ó, o HIV, da AIDS também, o tratamento está sendo muito forte. Aí, elaborado pela Divisão da População do Departamento de Assuntos Sociais e Econômicos da ONU, né? Analisa as tendências demográficas no âmbito nacional, regional e mundial, com a ideia de servir como indicador para as pesquisas
estatísticas que são feitas no órgão. Tá? De acordo com a pesquisa, o mundo terá um aumento de 2,5 bilhões de habitantes nos próximos 43 anos, passando de 6,7 bilhões, óbvio que a gente já está com mais disso, né? Que deverá alcançar em julho deste ano a 9,2 bilhões. Em 2050, segundo o informe, né? A gente já está com esses dados acima. O aumento equivale ao tamanho total da população do mundo, que no ano de 1950, né, era absorvido, né, em sua maioria pelos países em desenvolvimento. Sozinhos, esses países devem passar de 5,4 bilhões em 2007, esses dados já passaram, e para 7,9 bilhões em 2050, beleza? Então vamos lá, vamos aos dados. Sobre os crescimentos aí, as afirmativas. O texto interfere que o crescimento demográfico ocorrerá de uma forma constante nos diferentes grupos de países do globo. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Tá? Nos países africanos, mesmo com uma grande parte da população contaminada com a AIDS e outras doenças, existe uma grande diferença entre taxas de natalidade e de mortalidade. Esse fato explica o incremento da população na África. Sim, isso é verdadeiro. A gente citou isso em alguns aspectos da aula passada. O aumento da expectativa de vida, além de promover a elevação populacional, também provoca preocupações institucionais e sociais e acerca da qualidade de vida oferecida para a população idosa. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. E por último, o Brasil, por sua grande dimensão territorial e o baixo índice de povoamento, não pode se preocupar com políticas públicas voltadas para idosos. Completamente falso, errado. Eu nem botei em vermelho aqui. Então, como é que ficou essa sequência? Ficou falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, a alternativa correta é A. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. A alternativa correta, A. Número 5. Eu quero que vocês falem sobre o aumento da expectativa de vida em muitos países. Né? Por quê? Por que a expectativa de vida aumentou? Gente, falei milhões de vezes isso na aula passada. É por conta, principalmente, da melhoria, né, na medicina com a tecnologia. Então, nos aspectos sanitários da maioria da população mundial, acarretando menos mortes em escala global. É uma discrepância absurda em relação de 1950 para trás para hoje, que a gente foi vendo, né? A medicina avançou muito e com isso as pessoas começaram a viver mais. Então a resposta mais completa seria essa. Na número 6, né? Na fase atual da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas das cidades que estão no topo da hierarquia urbana e que se protagonizam, né, na economia mundial, são. Como é que a gente chama isso? São as cidades globais. Falei para vocês, as cidades globais são aquelas conhecidas no mundo inteiro. Então, elas são importantíssimas. Tanto que aqui no Brasil só tem duas, Rio de Janeiro e São Paulo. Número 7. Quais são as consequências negativas do aumento da urbanização no mundo, na maioria desses países? Gente, primeira coisa que a gente vai falar, né? O meio urbano aumentando, a gente vai ter vários problemas ambientais. Então, a gente pode falar... isso é uma consequência negativa. A gente pode falar sobre a poluição nas cidades, a questão dos alimentos que vêm das áreas rurais, elas vão ficar cada vez mais difíceis, isso eu citei na aula passada, né? E a solução será exportar para países mais pobres do mundo, entre outros, como eu já falei, desmatamento, aí isso pode acontecer, aquecimento global, entre outros aspectos aí, inúmeras coisas que vocês podem citar. Tudo bem? Trabalho corrigido. Até a próxima aula.